Já a seguir passa o pleonasmo com as escolhas de Momo. Abrimos a hora e seguimos a conversa. Quinta Viriato. À quinta-feira, música ao vivo e em direto na SBSR, na Rua Viriato. Os artistas veteranos e as bandas emergentes numa hora de rádio autêntica, sem rede. E esta quinta-feira, às 6 da tarde, Momo. Já cá está, mas o seu nome de batismo não é Momo, não é nome de alter ego musical, certo? É mais Marcelo Frota, nascido em Belo Horizonte, que tem 38 anos e cá está hoje como nosso convidado para esta sessão da Quinta Viriato. E vamos mesmo começar por aí, apesar dele ser assumidamente um homem carioca, mas nasceu em Belo Horizonte. O lado carioca foi depois um pouco mais tarde. Como é que tudo isso aconteceu? Marcelo, bem-vindo. Prazer imenso estar aqui, Prazer imenso. Nessa tarde bonita e quente, é verdade, né? está uma tarde, finalmente uma verdadeira tarde de primavera em Portugal, em Lisboa. Pois é, e eu nasci em Belo Horizonte, porque meu pai trabalhava lá e morei lá acho que 2 anos. Depois fui para o Rio de Janeiro e depois de algumas passagens, morei em Angola 5 anos. Depois do Rio, voltei para o Rio, mas eu morei a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. E foi lá que descobriste que querias ser músico? Foi lá que descobriste que querias ser músico? Sim. Na verdade, eu costumo dizer que, né, perguntam, como é que foi essa escolha, né? Eu acho que eu não escolhi. Quando eu vi a coisa já estava encaminhada já. Eu acho que a música é que me escolheu, né? Foste escolhido. Eu não escolhi a música. Ias ouvindo o quê? Lá no Brasil? Eu vi muita... Olha só, comecei aos 13 anos, eu comecei vendo um amigo vizinho tocar violão e quando eu vi aquilo eu fiquei fascinado. Foste aprendendo com ele, então? Eu perguntei se ele tinha uma professora, com quem que ele aprendia, ele me indicou, eu tive umas aulinhas assim, e na época era bossa nova que me encantava, assim. Então, comecei pegando as músicas simplificadas, né, da bossa nova, porque é um pouco complexo. São né, muitos assim. acordes, sim. Bossa nova tem muitos acordes. Mas foi que me pegou na época. Aí, na adolescência, o rock, né? Meu irmão foi morar nos Estados Unidos, eu lembro que voltou com muitos discos, e aí era aquela época do grunge. Anos 90. Anos 90, E escutei muito rock. Parece que eu tô falando isso com tristeza, assim, escutei muito rock, mas não, escutei tudo. Faz de parte rock. da aprendizagem, né? Aí sim. Pixies, Sonic Youth, aí fui indo. Pavement, eram as bandas meio que da época. Eu lembro que tinha os Smashing Pumpkins também. Sim, tudo em fações mais alternativas ainda. Sim. Mas na minha casa eu escutava muita música. O meu pai e minha mãe tinham muitos vinis, eu escutei de tudo, assim. Ella Fitzgerald, Nina Simone. Foste construindo a tua persona musical também. Mas quando começas a fazer canções, por que lado é que enveredas? Comecei com uns 15 anos de idade, eu comecei a fazer as primeiras músicas, assim, era aquela coisa bem naif, assim, bem simples, né? Aquelas letras muito simples. Que de resto nunca te abandonou, porque se quisermos há este lado melancólico nas tuas canções, mas a tua poesia é de facto uma poesia muito sentida, muito simples, apesar de tudo, não é? Eu acho que muitas vezes na poesia eu tento fazer um contraponto a essa tristeza, ou enfim, a essa densidade das melodias. Eu gosto de brincar com isso, assim. E eu acho que esse disco novo ele tem muito isso. Eu acho que ele é um disco que ele é mais solar, assim, as letras são mais solares. Isso também em função do Thiago, né, que é o irmão do Marcelo, que fez 5 das letras. Algumas letras para o disco, não é? Que é meu, e eu acho que isso deu um resultado bacana, assim, nesse disco. De facto, tu estás cá para promover neste novo e quinto disco que chama-se Voar, mas eu gostava de ir um pouco também ao início da tua carreira. Certo. Tudo começou com a estética do rabisco, não é? Sim. Queres contar um bocadinho como é que começou essa carreira musical de gravar discos no Brasil? Então, assim, na verdade, assim, já vinha fazendo algumas coisas e gravando umas demos, mostrando para as pessoas, para os produtores e eu assinava Marcelo Frota, né, nos discos. Que é o teu nome de resto, né? E eu fui passar uma temporada em Barcelona, fui gravar um disco de uma amiga e acabei ficando por Barcelona e morando lá uns meses. E quando eu regressei ao Brasil, quando eu volto pro Brasil, quando eu voltei, eu tinha vontade de fazer um disco mas eu queria mudar, assim, achava que as coisas... Não estava tão satisfeito no fazer artístico, né? Tu voas para algum lado, ficas lá um pouco de tempo, absorves cultura de lá e fazes isso em função Sim, eu acho disso, que eu peguei alguma coisa. Eu ia nas noites de flamenco, né? Aqueles bares, assim, clandestinos, 3, 4, 5 da manhã. Mas eu voltei e comecei a gravar um disco e comecei a achar que aquele disco não tinha nada a ver com o que eu vinha fazendo até então.
era uma coisa meio fora do lugar, assim, das coisas que eu fazia. Eu falei, pô, tem que inventar um nome novo. Eu brincava, pô, não é o Marcelo que tá fazendo esse disco, é um outro cara que tá fazendo esse disco. E aí eu chego nessa conclusão, fui pesquisando e achava o Momo um nome muito interessante. É um romance do Michael Ende, que é um escritor... foste por aí, é que eu andei a pesquisar o Momo e de facto ele tem tudo a ver, mas é com a mitologia grega. Mas também... E também com o rei Momo brasileiro do Carnaval. Sim. Eu acho que fazia um belo contraponto a esse disco na época, que era a Estética do Rabisco, que era um disco muito melancólico, assim, bem denso. E eu comecei a fazer o disco, aí surgiu o Momo, e foi o primeiro disco que eu assino o Momo, em 2006. E ficou? Ficou. O disco foi bem recebido, assim, pela... Aí eu comecei a rolar todos críticas. Os outros foram sendo também, não é? Sim. Tiveste sempre muito boa recepção do público e da crítica, curiosamente. E de alguma Esse disco, ele quando ele saiu, eu consegui umas críticas muito boas nos Estados Unidos, assim, porque eu lembro que o pessoal dizia que era a volta da psicodelia brasileira, que é uma coisa que eu escuto muito, assim, que é nos anos 70, ali tem o Alceu Valença, o Geraldo Azevedo, tem uma turma, o Zé Ramalho. Mas não recriaste isto de uma forma intencional, foi um acaso, não é? Eu acho que sim, aconteceu, né? Eu gosto muito de pensar assim, porque deixar a coisa aí sendo conduzida por essa coisa natural, né? Assim, muito, tipicamente brasileira. Não é publicidade, né? Um disco, né? A gente não faz um brainstorm, né? Assim, sim. Por mais que a gente deduza alguma coisa, tenha alguma ideia, né, de onde quer se chegar, mas acho que o grande lance é esse também, é não saber onde se quer chegar muito. E ser natural, no fundo, que é uma coisa de resto, como eu dizia, muito brasileira. Né? Eu acho que eu gosto muito da coisa fluida mesmo, assim. Quando eu vi o disco estava pronto, e aí começaram a associar a volta da psicodelia brasileira, que nos anos 70 tinha sido... Eu não posso chamar de movimento, porque não é, mas tem muita coisa de psicodelia brasileira muito legal. Agora, de facto, há muita coisa nova do psicodelismo, não só na Europa, mas também no Brasil. Há uma volta de novo desse Vogarins, género. Né? Sim. Vem cá agora tocar ao nosso Super Rock. E aí o primeiro disco, A Estética e o Buscador, são discos que eu diria que são bem psicodélicos, assim, tem muita ambiência, assim. Queres tocar alguma dessas canções, algum desses discos agora? Para começarmos desde já a receber música. Consegues lembrar-te de alguma? Consigo. Eu sei que tu vieste cá para cantar as novas e vais tocar, mas se tiveres das novas dessas também para tocar, agradecemos. Digo eu, vamos lá. Momo, ao vivo, na Quinta Viriato. Minha mãe me queria grande, eu preferi comprar minhocas. Eu decidi pescar uns peixes. Meu pai me queria homem. Eu decidi regar as plantas. Eu decidi colher as flores. Eu aprendi com as flores. Benditas flores, sem vocês não sou ninguém. Benditas flores, sem vocês não sou. Minha mãe me queria santo. Eu resolvi andar com as bruxas. Eu aprendi com as flores. Meu pai me queria impávido. Eu resolvi correr das brigas. Eu aceitei levar uns socos. Eu aprendi com as flores. Benditas flores, sem vocês não sou ninguém. Benditas flores, sem vocês não sou ninguém. Benditas flores, sem vocês não sou ninguém. Benditas flores,
Claramente a deixar fluir na conversa e na música. Momo foi mesmo apanhado de surpresa, não estava sequer preparado para trocar estas canções dos discos mais longínquos. E já agora há que dizer que trouxe um amigo para a percussão, como devem ter ouvido e notado lá atrás. Quer dizer-nos quem é, Momo? É o Felipe Baixo. Esse é mineiro de verdade, nascido em Belo Horizonte. Ficou por lá. É o meu parceiro aqui. E veio tocar contigo também. Sim. Bem-vindo ao Filipe também. Vamos continuar a conversa seguindo depois do Buscador e desse rabisco. Vamos para o Chicago, não é? Porque tu passaste aí algum tempo também a compor e houve um convite do World Music Festival que foi importante. Na verdade, esse convite ele veio através das críticas do primeiro disco, da Estética do Rabisco. Então, quando eu fui para Chicago fazer esse festival foi em 2009. E eu tinha acabado de lançar o Buscador e a gente levou uns discos e o repertório então era Estética e Buscador. E a gente aproveitou esse convite, fui eu e mais 3 amigos. A gente fez uma turnê de mais de 30 shows pelos Estados Unidos. 3 amigos que tocavam contigo, formando banda, não é? Na verdade, 2 eram músicos e o outro era o nosso road manager, assim. A gente pegou um carro e ele organizava as coisas e foi muito divertido. Nesta lógica de deixar fluir, como é que foi a diferença entre tocar sozinho com uma guitarra e começar a tocar com outros músicos? Olha, eu vou te falar que cada formato acho que traz um desafio diferente, uma percepção, assim. Um prazer novo também, né? Eu gosto muito de tocar sozinho, mas eu adoro também tocar com meus amigos e eu acho que a música é comunhão, assim, então acho que quando se tem os amigos, eu acho que a coisa vibra de um outro jeito, assim. Eu acho que é pegar um pouquinho de cada um, dessa energia e transformar em música, e eu acho que isso é muito legal, assim. Mas são dinâmicas diferentes, né? Eu acho que o voz e violão, você tem que estar muito focado. Eu costumo dizer que é esporte individual, né? Que nem tênis. Imagina, tem coisa mais assustadora, né? Se eu pensar para uma ótica assim, uma pressão maior do que fazer um voz e violão, né? Esporte individual. Então tem que estar muito focado, mas você pega, você aprende e dá para improvisar. Agora com os amigos também se improvisa e a responsabilidade, eu diria que fica mais dividida, né, entre os amigos. Mas eu acho que eu costumo pensar assim, são 4 corações, né, pulsando assim. Então isso é muito poderoso, né? Você juntar 4 pessoas com a mesma intenção, tocando a mesma música. Eu acho que eu gosto muito também dessa coisa de banda. Mas voltas sempre ao teu lugar, que é fazer as tuas canções com o violão, e de resto os amigos acabam sempre por contar. Eu quando componho basicamente voz e violão mesmo. Eu começo com voz e violão. Nenhum desses discos que eu fiz ensaiando com a banda e chegando num... Aliás, é um processo que eu tentei até fazer ao longo desses anos e não consegui, assim. Que é começar a levar um som, ir para um estúdio e começar a escrever. Não consegues, preferes fazer em casa? Não é que eu não consigo, eu tenho muito material, assim, tenho os improvisos, volta e meia eu olho, assim, eu tenho muita coisa. Assim, mas não é tanto a tua coisa, né? São coisas que por enquanto ainda não achei, assim, ainda não achei que eu estivesse nesse lugar, assim, bacana. Terá sido por isso que, conhecendo melhor ou pior o Marcelo Camelo e a Malu Magalhães, alguns salvo erro em Ipanema foi no Leblon, uma esquina. No Leblon, exatamente, numa esquina de um bar do Leblon, te encontraram e te disseram: mas tu és um cara que tens que fazer música tranquila e nada melhor do que Lisboa para ires fazer um disco novo, não é? Na verdade, essa história também é curiosa. Eu tinha estado aqui em 2013 num projeto que se chamou O Clube, que foi um disco que eu gravei, do Brasil sou eu, o Vado e o Cícero. O Vado também participa neste disco, não é? E
E os portugueses tem o Diego Armés, tem o Fred, o Fred Ferreira. Que toca na banda do Marco Marcelo. Tem o Bernardo Barata. Então a gente fez um disco chamado Clube em 2013. Então eu já tinha gostado da cidade nessa época. Ficaste a conhecer bem. E fizemos o Vodafone. É verdade, pois é, fizemos o festival. Exatamente, sim. Já tinha gostado, mas eu nunca imaginei que eu ia morar aqui um dia assim. Mas como tudo na minha vida, assim... Foi acontecendo, não é? Eu digo assim que são sinais, que eu vou ouvindo uns sinais. Quem nasce no Recife passa para o Rio, vem viver em Angola e passa por Chicago e por Barcelona, porque não estar em Lisboa. Sim, não é? sim. E na adolescência também morei nos Estados Unidos, morei mais de um ano. Morei em Michigan ali, uma cidade muito pequena, assim. Isto por causa do teu pai ser um homem muito estranho, um magnata do petróleo. Muito estranho, mas muito musical também, engraçado. Tive muitas bandas lá, tinha umas bandas de rock, assim, muito engraçado. Tocaste lá com eles também? Toquei. Tocava na banda de jazz do colégio, toquei no coral. Sim, sempre trataste bem a música, onde quer que tenhas estado, então? Eu sempre fiz muito som, assim, sempre gostei de tocar muito. Eu acordo de manhã e já penso em música, penso em música o dia inteiro, cara. E depois, quando chegaste a Lisboa, como é que foi? Para gravar e para começar a compor por na cá? verdade... Alfama? Na verdade, assim, na verdade, assim, eu arranjei esse apartamento em Alfama e eu não tinha ideia do que era Alfama, assim. Eu tinha passado em 2013 para visitar o castelo. Não sabias que era um dos bairros históricos mais famosos de Lisboa? Não. Aí tentava olhar pelo Google Maps, assim, para ter uma noção. Só via-se um aglomerado de casinhas pequeninas lá. Aí eu olhava e falava, pô, mas parece interessante. Mas eu quando cheguei... Formigando. E a ideia que se tinha, que eu vim marcado, o que tinha marcado eram 7 shows, né? Inclusive em Coimbra e... Né, talvez um ou mais, mas eu acho que tinham 7 shows marcados. Eu vim na ideia de ficar realmente aqui 2, 3 meses. Mas aí conseguimos mais shows e aí veio a ideia de gravar o disco também com o Marcelo, né? Que o resto produziu. Sim. Esse disco ele é fruto de uma amizade, muitas conversas. Ficamos muitas horas conversando muito. E na época eu viajava com a Banda do Mar também. Eu pegava o carro com eles, o ônibus, ia viajando e tinha acabado de chegar. Isso foi mais ou menos para a altura do Cadafalso, não é? Não, o Cadafalso é 2013, eu cheguei aqui em 2015. Já tinha acontecido o Cadafalso. Mas era o disco do Cadafalso. Isso, o que eu queria dizer é isso, é o disco que te trouxe a Lisboa para fazer shows, não é? A ideia era essa, então foram muitos shows voz e violão. Mas fiz bastante show aqui também, fiz mais de 20 shows por Portugal nesse esquema voz e violão. Ou seja, a vida sempre te correu bem, não é? Cara, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito. Vamos voltar à música? Vamos Toca, lá. Marcelo. O que é que tens para nós agora? Vamos tocar uma música do disco novo, que é o novo single. Disco novo que é uma parceria minha, se chama Mima, é uma parceria minha com a Rita Shoes. Sim. Uhum. Vamos lá então, mais uma vez, Momo ao vivo na Quinta Viriato. 1, 2, 3, 4. De manhã no teu cheiro, o aconchego do dia, nessa terra estrangeiro, mas sinto o abraço da vida. Meu céu, meu tudo, meu sol, meu mimo. Meu céu, meu tudo, meu sol, meu mimo. Quando a noite anuncia teu abraço tão quente, vou deixar um presente pra você lembrar de mim. Meu céu, meu tudo, meu sol, meu mimo. Meu céu, meu tudo, meu sol, meu mimo.
Mais uma das canções do disco novo de Momo, chama-se Mimo, foi só trocar uma letra, mas esta parceria foi com a Rita Red Shoes, com a nossa cantora e compositora. De que forma é que ela contribuiu para esta canção? Com o poema, com a canção em si, com os acordes? A gente fez essa música assim, letra e melodia. Fizemos juntos, Foi uma tarde. Vai dar parceria ao vivo mais cedo ou mais tarde, garantidamente. Sim, não, a gente cantou essa música num show que eu fiz na Casa Independente. Já cantaram os dois? Cantamos essa música. É uma música. A gente fez numa tarde, assim, sentamos, começamos a escrever. Engraçado que a gente começou com uma ideia totalmente diferente, assim, de letra, de melodia. É engraçado, essas coisas vão caminhando e fluem para um jeito que. É uma música que eu gosto bastante do disco, assim. É muito bonita. Mas canção. há outras parcerias, no caso com o Tiago Camelo, que é o irmão do Marcelo, que produziu o disco, não é? Ele contribui também para algumas das canções que fazem parte deste disco. Tu tens muita receptividade a quem te traga ideias, não é? Eu gosto, assim, eu acho que. Eu faço muita música sozinho também, escrevo letra e melodia, mas eu acho que quando vem alguém de fora sempre traz um olhar diferente, né? Há uma frescura qualquer, não é? Eu acho, né? Porque eu acho que vira uma terceira coisa, assim, né? Você pega um pouquinho. Eu pego um pouquinho meu, com um pouquinho do outro, o outro traz uma letra, uma ideia e sai dessa coisa muito autorreferente, né? Assim, que eu também tenho muito no meu trabalho. E não estou criticando, eu gosto muito também, eu gosto muito dos autores que escrevem as letras e cantam. A minha escola também é um pouco essa, né? Mas eu acho que sempre o Vado, por exemplo, eu tenho músicas com ele e eu acho que sempre quando vem um frescor novo. Então tem palavras, por exemplo, que eu nunca escreveria e que o parceiro vem com essa palavra, por exemplo. E adaptas também a cantá-las depois? Eu gosto, mas cantar eu acho que é um grande exercício, né? Eu costumo dizer assim que... É que nós somos irmãos de língua, de facto, não é? Sim, eu acho assim, quando eu faço uma música, às vezes eu escuto as músicas assim que eu fiz, eu escuto as primeiras gravações e é muito engraçado porque é um outro tipo de abordagem, assim, é muito, muito diferente. Depois, com a repetição, a gente vai encontrando um outro jeito. Não sei se melhor ou pior, mas o exercício traz uma certa maturidade para o cantar e para o... Há um grande exemplo neste disco que eu não quero abordar já, porque quero ouvir mais uma canção, que é o Camané. Já vamos ter que falar dele, evidentemente, sim. até porque ela é uma grande referência para nós também. Claro. Mas antes da música do Camané, vamos tocar mais uma, pelo menos, do disco. Claro, algumas. Algumas, então pelo menos mais duas. Vamos lá então. Escolhe agora. Escolhe tu. Pensando Nele, que é uma parceria minha com o Thiago. E a seguir, tocas duas seguidas agora. Então tá bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Do que vem, bate luz toda manhã, ilumina o avião no ar, no silêncio mais além, onde vive nossa mãe e a saudade de meu irmão. De ondas, eu me peguei pensando nele, eu me perdi pensando nele, quando temi eu fui a ela.
a saudade de meu irmão, movendo o mar de ondas. Eu me perdi pensando nele. Eu me peguei pensando nele. Quando temi, eu fui a ela. Quem primeiro nos amou. Laia, 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 laia. Dois, três, quatro. No canto das retinas, repentino balé de luz. No canto entre cortinas, um furtivo balé de luz. O escândalo calado, o ruído mudo solto, um chiado adormecido de algo novo e quebrado. No labor cotidiano, um estouro anunciado, um suspiro revelando um futuro abençoado. Hoje é dia de hoje é dia de hoje é dia de hoje é dia de no canto das retinas, repentino balé de luz. No canto entre cortinas, um furtivo balé de luz. O escândalo calado, um ruído mudo solto, um chiado adormecido de algo novo e quebrado. No labor cotidiano, um estouro anunciado, um suspiro revelando um futuro abençoado. Hoje é dia de hoje é dia de hoje é dia de hoje é dia de Mais duas para o disco novo de Marcelo Frota, Momo, ao vivo na Quinta Viriato. E claro, agora temos mesmo que voltar à conversa com os amigos, por causa dos amigos, porque terão sido outros amigos, neste caso presumo que tenha sido o Marcelo e a Malu, que tenham apresentado ao Camané. Como é que
Como é que te encontraste com ele? Sabes que nós aqui em Portugal temos um respeito imenso pelo Camané. Claro, claro. Não só porque ele é um grande fadista, mas é porque é sobretudo um grande cantor. E isto digo eu, basicamente onde ele põe a voz, aquilo bate certo sempre. Pode não ter nada a ver com o fado, como de resto fez alguns bons exemplos, que deves conhecer, os Humanos. É um conheço, claro. E alguns outros exemplos. O Camané é daqueles cantores certeiros que têm uma forma de cantar que aquilo não falha. E aqui mais uma vez provou isso também nesta Alfama. Conta-nos lá essa história. Então, na verdade, eu conheci o Camané num jantar entre amigos. Uma turma que eu já conhecia aqui e sabia que ele era o Camané e fiquei todo tímido assim. Era pequenino, mas é o grande Camané. Então, antes de conversar com ele, mas me apresentei e falei que era um compositor de música brasileira, que estava passando um tempo aqui. E comecei a mandar umas músicas para ele, a gente ficou amigos, começamos a trocar impressões sobre música. Até que um dia eu vi um show dele, eu lembro que foi um show de promoção do disco dele ali nos Armazéns de Chiado, ali da parte de fora, que tava lotado. Claro. Tava assim, da Rua Garré, tava até ali a... Camané leva todo mundo. Tava até a estação do metrô e foi a primeira vez que eu vi o Camané ao vivo, assim. E a gente tinha uma amizade muito recente. Eu fiquei muito impressionado assim quando vi aquela voz profunda e aquele poder. Ele tem uma coisa cênica muito bonita também. Ele tem um olhar um repertório muito bacana. Sabes que ele vem do fado bonito. e aquilo é tudo muito sério. E sim. Faz parte da tradição. Sim. Mas ficamos amigos e sempre que eu fazia um show eu chamava ele. Fui a muitos shows com ele, nos shows dele. Chamavas para ele ver ou para cantar já contigo? Ele participou de um show também foi um show na Casa Independente. Participou a Rita, a Mitó e o Camané nesse show. E um amigo violoncelista também de Alfama, o Hugo. Foi um show super legal esse show, foi com convidados assim. Mas Ou seja, esta parceria foi inevitável, foi natural também. Sim. Eu acho que como tudo que acontece assim nesse... No meio musical. Essa palavra é meio cafona, assim, nessa minha trajetória, mas vamos dizer assim, eu não gosto de me levar muito a sério, mas nesse caminho, nesse percurso musical, eu acho que sempre tem essas surpresas da vida. O Felipe, por exemplo, é uma delas também. Conheci o Felipe um tempo atrás em Alfama. Vocês conheceram-se cá? Sim, em Alfama. São ambos mineiros, mas conheceram-se em Lisboa, o que não deixa de ser curioso. Mas então o Camané, eu acho que a participação dele no disco foi consequência dessa amizade. Na época eu fiz essa música e tinha uma outra música que eu achava que tinha um cara de fado. Sim. Mas quem sou eu para dizer o que é fado, o que não é? Eu sei que isso é uma discussão aí que pode demorar horas aqui, como no Brasil falar sobre o samba. Claro. Tem uns mais fundamentalistas, tem enfim, aqui no meu lugar aqui não é esse, mas eram músicas que eu tinha feito que eu achava que era alguma coisa que eu absorvia em Alfama, morando ali. Eu fui a muitos fados em Alfama, eu ia quase toda noite e mostrei para ele. E ele gostou muito e eu falei, quer participar da música? E lembro da gente ter ido tomar um café e ter conversado sobre isso e chamei ele para participar do disco, né? Tinha sido uma grande ideia se o chamasses para participar aqui connosco hoje, mas infelizmente ele não está cá. Caramba, seria um presentaço também. Vais ter que te aguentar a bronca. Tocas a música sozinho? Essa música? Sim, sem ele? Consegues? Eu prefiro... Se não consegues, tocas outra. Se consegues, tocas já. Eu prefiro... Posso tocar uma outra? Não? Pronto, então se não estás à vontade para tocar sem o Camané, podíamos ter ligado ao Camané. Tínhamos cá o Camané a cantar contigo. Da próxima vez não nos podemos esquecer disto. Então tocas mais uma ou duas do novo álbum. E depois já voltamos. Temos que voltar atrás a outra língua, porque há aqui uma questão que eu quero perceber melhor. Tá bom, então. Vamos lá. Meu menino? Meu menino. Momo, na Quinta Viriato. 1, 2, 3, 4. Olho grande, gigante, garoto, você me prendeu. Nada a ver, vi dizer que você não mereceu. A cidade que é lindo desprandar. Te encontrei, olho grandinho, menino, sonhei. Uma boca que é linda, eu bem beijei. Noite quente, garoto, eu sei, tu também. Vida longa, janeiro te vi por aqui.
mais pra cá. Olho grande, gigante, garoto, você me prendeu. Nada a ver e dizer que você não mereceu. A cidade que é lindo desbandar. Te encontrei, olho grande, meu menino, sonhei. Fevereiro, janeiro passou, nem existiu. Eu sonhei, eu subi, acordei, eu desci. E a cidade que é linda, agradeceu. Amanheceu. É linda, eu bem beijei. Noite quente, garoto, eu sei, tu também. Vida longa, janeiro te vi por aqui e vim mais pra cá. Está montada a festa da Quinta Viriato com o Momo por aqui ao vivo a trazer-nos canções de voar. Mas eu agora quero mesmo voltar atrás, porque há uma fase da tua vida que foi mais ou menos em 2011, quando gravaste um disco baseado ou inspirado por uma obra maior da literatura do Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, e que te fez cantar canções em inglês. E que por sua vez te fez ficar conhecido e ser elogiado por pessoas que eventualmente não estarias à espera. Antes de mais, como é que começou a ideia de fazer este disco? Pois é, eu comecei a idealizar esse disco quando eu estava fazendo essa turnê nos Estados Unidos, em 2009. A gente ficou lá acho que 1 mês e meio. E comecei a fazer umas melodias lá. Eu tenho assim, eu costumo dizer assim, eu tenho na minha cabeça eu tenho uma ideia assim, de quando eu faço uma melodia, já existe uma letra ali, meio que já existe, né? E estando nos Estados Unidos, existiu em inglês, no caso, não é? Pois é, comecei a fazer umas melodias quando eu voltei e acho que toda melodia, quando ela nasce, ela já tem ela já tem uma letra ali, que não é muito implícita. E eu acho que o grande trabalho assim da composição, e quando você vai escrever uma letra, e quando você faz a melodia primeiro, é exatamente saber encontrar as palavras, né? Porque... Ou seja, andavas a falar em inglês, compuseste em inglês. Eu comecei a fazer umas melodias e comecei a testar umas coisas e vi que realmente eram músicas que eram melodias que nasceram com essa natureza e que as letras tinham que ser em inglês, assim. Eu botava alguma coisa em português e achava fora do lugar. Então, surgiu naturalmente. Então, tinha, sei lá, 5, 6 músicas. E elas tinham uma coisa ali meio do cancioneiro americano, do folk ali, uma coisa meio bluesy. E então comecei a escrever as músicas, então foi um CD que nasceu assim naturalmente. Mas misturaste, assim. porque havia canções em português e em inglês também. E aí ao longo do CD eu fui fazendo umas coisas em português e pra mim não... Essa ideia que eu disse, assim, sem muito purismo, né? Cantar em inglês, brasileiro canta em inglês, português, acho que a música não tem muito isso, né? Mas já tinhas o apoio de uma editora importante, que era a Universal, que te levou a que o disco fosse conhecido porta fora. Esse disco... Não, esse disco, na verdade, esse disco ele foi lançado por um label no Brasil pequeno, que começou com a distribuição da Universal, mas depois não. Eu acho que essa distribuição era feita por uma outra empresa. Eu sei que esta pergunta pode parecer ingênua, porque hoje em dia temos a internet e tudo é possível ser encontrado na internet. Mas como é que a Patti Smith e o David Byrne ficaram a conhecer o disco? Pois é, na verdade a Patti Smith, ela conheceu, foi o Cadafalso, na verdade. Ah, sim? Sim, pensava que tinha sido este, porque é cantado em inglês. Não, é engraçado, é engraçado. Okay. Então foi mais tarde. Foi mais tarde, a gente fez uns shows em Chicago. Aí em 2013 eu fui fazer uns shows em Chicago do Cadafalso. E lembro que a gente saiu num jornal assim importante. Sim. Num jornal, não sei se foi a Time Out, era um jornal de música, na seção de música, que saíram nossos shows como destaque da semana, tal. Fiquei super feliz, enfim. Fui ver o show dela lá e toquei no dia seguinte num teatro em Chicago e voltei pro Brasil.
e com aquele show na cabeça, e tinha lido o livro na época, que era o primeiro. Eu esqueci o nome, acho que apenas Just Kids, é o primeiro livro dela. Mas aí uma madrugada eu acordo para dar uma olhada assim no telefone, enfim, não estava conseguindo dormir, e aí vi uma mensagem de um amigo dizendo que ela tinha postado uma música minha na rede, então ela tinha postado o clipe de Cada Falso, dizendo que tinha adorado, e a gente começou a trocar umas mensagens daí. Cantava em português. Sim, cantado em português, isso que é curioso. Pois, assim. exatamente. Até um tempo atrás, já tem tempo que eu não falo com ela, sempre falei acho que uns 6 meses atrás. Chegaram a encontrar-se pessoalmente alguma vez? Eu encontrei ela aqui, foi muito doido isso. Ela teve cá há 2 anos, fez vários shows cá. Eu vi esse show, eu estava no camarim com a Banda do Mar, num desses festivais no Porto, e... Primavera Sound, talvez, quando ela foi tocar. E ela ficou no camarim, eu falei, pô, sou aquele cara que você publicou a música do Cada Falso e tal. Ah, que bacana. E uma vez ou outra eu troco umas mensagens e assim... E ela, claro, aquele disco obscuro e... Ela achou graça. O que você... A estética mais do que um tempo atrás ela falou, poderia me dizer o que significa a palavra Cada Falso? E uma palavra difícil de se explicar, né? Exatamente, também pensando nisso também. Tanto em português como... Mesmo para nós é complicado. Né? Assim. O Cada Falso como em inglês. Mas é isso. E o David Byrne, na época do que eu lancei a Estética do Rabisco, um pouco depois ele tinha ele fazia uma playlist no site dele. No site dele, e ele botava muita coisa de música do mundo, e ele tocou algumas vezes as minhas músicas lá na... Sabes que há uma coisa muito curiosa a este respeito, e a teu respeito particularmente, porque o David deve saber, não é? O David Byrne tem um disco chamado Rei Momo. Sim, eu sei, um disco ótimo. Que é fantástico, e é um disco cheio de músicas, é o World Music, mas é muito inspirado também na música latino-americana. E ele tinha esse selo, né, que é o Loca Bop, que ele não é mais... Já não existe o Loca Bop, ainda existe, não é? Existe, então. Em 2013 eu estive em Nova York fazendo uns shows e encontrei lá com o atual dono, né? E tinha uma história do meu primeiro disco, na época tinha uma história que ia ser lançado pela Loca Bop, o meu selo conversava com, mas não rolou. Não rolou o disco, mas enfim. São essas coisas, né, que vão alimentando essa vida. Histórias que vão fluindo na vida de Marcelo Frota, o homem que assina como Momo para a música e para a vida, eventualmente a vida artística. Vamos fechar esta conversa com o quê, Marcelo? Então vamos... Tens mais uma para tocar, não é? Tem. Também do disco novo? Espera, antes de ir embora, deixa-me só pedir-te uma coisa. É bom saber que vais tocar em breve, 27 de maio, nos Maus Hábitos no Porto, não é? 27 de maio, nos Maus Hábitos. No Maus Hábitos, no Porto. No Maus Hábitos, no bar Maus Hábitos. Eu também. Não, é porque eu falo nos Maus Hábitos. Vê-se mesmo, já estás a viver em Portugal, já te habituaste ao linguajar próprio. Mas é bom, tudo pode, né, também. Exato. Essas licenças pode, também, é verdade. Mas assim, dia 27 no Porto, no Maus Hábitos, e dia 2 de junho na Casa Independente. Ali no Intendente. No Largo do E para já é só? Intendente. Sim. E vamos tocar bastante, assim, vai ser um show um pouco longo. Vou tocar as músicas do disco, a gente vai tocar os discos anteriores. Quem sabe se eu não vou ver-te ao dia. Gostaria muito. Eu também Estão todos convidados aí. O show é bastante pesado, vai ser um show de rock. Melhor ainda. Tem muita guitarra. Melhor ainda. Um pouco de psicodelia também. Boa. Ainda vamos cá conversar com o Nelson sobre isso. Sim. Quem sabe. Muito ótimo. Bem, então, 27 de maio, recapitulando, 27 de maio no Maus Hábitos no Porto e 2 de junho na Casa Independente, no Intendente em Lisboa, Marcelo Frota, a.k.a. Momo. Para fechar a conversa agora sim, agradecendo a tua presença aqui. Conta lá o que vais cantar. Essa foi a primeira música que saiu, não foi o single, mas foi a primeira música que a Universal botou, e voar pela Universal. Se chama Esse Mar, que é uma parceria minha com o Thiago, e que ele fez pensando na minha volta. Quando eu voltei de Chicago, que eu morei lá em 2014, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, a gente começou essa nossa estreia, essa música, e ele escreveu essa letra pensando em mim. Então ele fala: sou daqui, voltar agora é bom. É como se fosse eu dizendo: sou daqui, do Brasil, do Rio, e voltar agora é bom. E essa é a palavra que eu te falo que eu acho que eu jamais escreveria numa canção, que é saravá. Que está muito na cultura brasileira, enfim. Cá não tanto. Sim, na coisa da cultura africana e brasileira, as coisas do Baden-Powell, Vinícius de Moraes. E foi a primeira vez que eu usei essa palavra saravá numa música, e acho que deu certo. Acho que ficou bonito, musical. Marcelo, obrigado por teres vindo aqui. Obrigado a vocês, obrigado muito. Um abraço, obrigado. Obrigado, Filipe. Obrigado ao Filipe também, claro.
Esse mar é céu e mar sutil. Feita triste em abril, onda quebrando a água feito lã. Sou daqui, voltar agora é bom. Sem dor, com fé, perdão. Meu destino não é solidão. Saravá, vida de manhã. Tempo é tão bonito, sem partida. Saravá, vida de manhã. Tempo é tão bonito, sem partida. Esse mar é céu e mar sutil. Venta triste em abril, onda quebrando a água feito lã. Sou daqui, voltar agora é bom. Sem dor, com fé, perdão. Meu destino não é solidão. Saravá, vida de manhã. Tempo é tão bonito, sem partida. Saravá, vida de manhã. Tempo é tão bonito, sem partida. Araia, Saravá, vida de